seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Connector Hub, que busca trazer aqui à mesa mentes inquietas e pessoas que vêm contribuir com toda a discussão que a gente vem fazendo sobre inovação, varejo e principalmente agora um momento de retomada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou Letícia Guedert e hoje ao meu lado tenho aqui Alexandre Vinetsky, já um convidado antigo do Pode Conectar, que agora se torna meu colega aqui, um co-host que vai apresentar com a gente esse episódio. Alex, bem-vindo a este lado da mesa. Obrigado, Letícia. E aí deixa eu ter a alegria de apresentar os nossos convidados de hoje. Arcione, presidente do Cindy Lojas, é uma honra te ter aqui. Tenho certeza que você tem muita coisa relevante para falar. E o Jefferson, sócio-diretor da Banca 43, da qual eu sou cliente, e a gente quer muito escutar o que você tem para falar também. E o Jefferson também é vice-presidente da Associação dos Mercadeiros. Esse é um nome bonito, eu imagino que tenha um outro nome, mas acho que esse é o nome de coração que a gente está acostumado a chamar do nosso mercado, né? Mercado público mais antigo do Brasil. Vamos contar um pouco essa história também. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. E aí eu vou começar com uma primeira pergunta. Porque todo mundo se sente meio que num filme, né, daqueles de Hollywood, nessa tragédia que vai se desdobrando em outras pequenas tragédias. E é uma daquelas situações na vida que a gente sempre lembra onde estava quando a gente recebeu a má notícia, né? E, se não me engano, o mercado e o centro começaram a alagar muito fortemente na sexta-feira, dia 3. Eu queria que cada um de vocês contasse onde é que estava naquele dia, o que aconteceu quando vocês receberam essa notícia e que atitudes vocês tomaram naquele momento. Porque eu acho que foi muito pouco tempo para todo mundo, mas o que vocês lembram daquilo? O que vocês gostariam de contar daquele dia em particular? Vou deixar o Jefferson falar, porque ele estava no mercado público e acho que esse é o caminho, a história mais interessante para ouvir. Eu nem estava no mercado público, estava na Zona Norte de Porto Alegre, então onde eu estava seco, estava tranquilo. Infelizmente, muita gente não ficou tranquilo, mas na minha empresa não aconteceu nada. Mas depois eu falo um pouco, vou deixar o Jefferson falar. Certo. Como de hábito, né, estava no mercado público ali e já com um certo medo, né, do que poderia vir a acontecer. Quando eu passei pela Siqueira Campos ali, a bomba já estava botando água para dentro do centro, né? Então já cheguei no mercado um pouco impactado com aquele volume de água que estava voltando. E como eu faço parte da associação do mercado ali, né? A associação dos comerciantes do mercado público, intitulada, né, de Mercadeiros, carinhosamente, como a cidade nos conhece. E rapidamente conversei um pouquinho com o meu gerente ali da Banca 43 para a gente pensar no que poderia fazer e qual a decisão, né? A gente também ali é gerido pelo poder público, então rapidamente o pessoal que faz a gestão do mercado ali se reuniu com a gente, que é da diretoria, e tomamos a decisão que naquele momento até parecia um pouco precipitada, de fechar o mercado às 10 horas da manhã, para que a gente pudesse ter um tempo, até por uma questão coletiva das pessoas poderem ir até as suas casas, né? Mas desde as 7 da manhã, quando a gente chegou, 7 e pouquinho, a gente vinha cuidando o pluvial ali do mercado, né? Que tem aqueles ralos ali. E na parte da manhã existia um fiozinho d'água, às 10 horas já faltavam uns 20 centímetros para atingir a superfície. Então aquilo ali nos deixava impactado, sabendo que a qualquer momento a água ia começar a chegar ali, né? Então procuramos organizar o fechamento do mercado público, né? Mas ainda naquela sensação do impulso, sabe? Vamos fechar, e alguns colegas achando que também não era necessário, que, né, o não acreditar no que estava acontecendo, né? E eu estava por ali, enfim, fui chamado por alguns permissionários também para conversar sobre quais ações nós tomaríamos, né, a partir do momento que o mercado fosse fechado, e o tempo que a gente teria para tirar as mercadorias, enfim, e que a gente pudesse sair do centro pela iminência do alagamento. Mas enquanto ia alagando, cada rua que ia alagando e a água ia chegando mais próxima, né, Júlio de Castilhos, depois ali primeiro a Mauá, né, depois a região da Júlio ali, onde tem a Plube, alagou
rápido ali. E aquela sensação de preocupação, de não querer acreditar também. E a gente ali tomou a decisão, eu e o Rafael, junto ao secretário André Barbosa, que é o secretário da SMAP, que é quem cuida ali da Secretaria do Patrimônio, né? Gustavo, o Tomás, diretor, todo mundo ali conversamos e tomamos a decisão de anunciar o fechamento do mercado público às 10 horas, mas ainda com aquela sensação de que, tipo assim, vamos fazer por precaução. Sim. Porque, tipo, daqui a pouco vai alagar um pouquinho aqui, mas não vai tomar essa proporção. E aí tinha uns colegas subindo mais ainda a altura das mercadorias, e a gente meio sem acreditar no que estava vendo, né? Um pouco daquela, acho que o Alcione aí tem negócio também, a gente tem muita paixão, né? E quando a gente tem paixão, às vezes a gente deixa um pouco a razão, né? E não quer acreditar que aquilo de fato pudesse estar acontecendo. Então depois ali que tomamos as medidas, a gente se organizou para ir para casa, quem já não tinha ônibus, Uber. Eu estava comentando com a Letícia um pouquinho antes que eu fui para casa daí, né? Porque também pensei assim, cara, vou para junto dos meus, vamos ver o que vai de fato acontecer, né? Mas a cada momento que a gente ia tendo as notícias, ou enquanto ainda tinha luz, quem tem monitoramento por câmeras, né, ia tendo aquela sensação, né? Às 10 horas nós estávamos no centro do mercado reunidos com o nosso gestor lá, que é o Ronaldo, comunicando com o megafone, que era para, né, se encaminhar para o fechamento das lojas. À 1 da tarde já tinha um pouco de água voltando, e às 5 da tarde a gente já tinha uma quantia de água bem considerável dentro do mercado público. Então foi rápido, né? E aí da sexta para o sábado teve um nível de água que depois deu uma estabilizada, e no sábado para domingo subiu mais um pouco, né? Então aquela sensação de perda ia aumentando conforme o nível da água ia subindo, né? Então, sim, sempre fica com a esperança de que vai melhorar, mas nesse caso não melhorava. Não melhorava. Né? E foram assim por muitos e muitos dias, até na verdade essa semana. Isso, mas para dizer um pouquinho do que foi a sexta ali, por óbvio, não dormi de noite, né? Não tinha como dormir em meio ao caos que estava acontecendo. E pensando também muito impactado com tudo que a gente estava vendo, né? Uhum. Porque, de qualquer forma, a gente tem o nosso negócio ali, mas enfim, famílias, né? Com as casas alagadas, próprios colaboradores ali do mercado, muitos que conhecemos, ou muitos que trabalham comigo ou trabalham nas outras empresas, com aquela sensação de pânico, né? Eu tinha um colaborador que a gente não estava conseguindo se comunicar com ele. Então, aquela preocupação até o momento que a gente soube que ele tinha sido resgatado. Então, foi uma sexta-feira muito apreensiva, né? De muita apreensão e muito medo. Mas estava lá presente no momento ali que começou a subir a água, e realmente uma sensação muito assustadora e de muito medo, né? Uhum. Muito uma sensação de pânico, assim, até um pouco na galera. Sim. Como um todo. Essa questão, Jefferson, até que tu comenta sobre... acho que foi um fato coletivo, né? A gente também estava conversando um pouco sobre isso aqui antes, era muito inesperado o nível, né? Porque ninguém estava preparado, ninguém nunca passou por isso antes, né? A gente achou que isso nunca ia acontecer, enfim, né? Não tínhamos esse precedente histórico, mas, ao mesmo tempo, as imagens que circulam de Porto Alegre da enchente de 1941 nos mostram que sim, tínhamos precedentes, né? Inclusive, uma das imagens mais icônicas é a comparação da enchente em 41 no mercado e a enchente agora no mercado, né? A foto praticamente repetida, enfim. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre esses impactos esse aspecto familiar do mercado público, né? Que pouca gente sabe como é que funciona a estrutura, né? Até pela questão de como é que as bancas estão ali organizadas pela prefeitura, né? Enfim, as possibilidades que se tem ali. Se tu puder comentar para a gente hoje o que vocês já conseguiram mapear em termos de impacto para os funcionários, para as bancas, né? Hoje eu estava comentando também que estiveram lá dentro hoje, depois de 23 dias, né? Estamos 23 dias. Pôde ver um pouco também dos impactos. Se puder contar um pouco para a gente sobre qual que é o panorama que hoje está desenhado, né? Das vidas dos funcionários, das bancas ali dos negócios. A gente tem ali cerca de 1.200 colaboradores, né? E
a estimativa é que 300 foram afetados, desses 375 diretamente com perdas totais, assim, perda de casa, moradia, enfim, que realmente perderam tudo, né? O mercado ali, a gente tem uma tratativa muito particular, tanto com o cliente como com os colaboradores, né? São muitas horas de trabalho junto, então a gente acaba tendo uma jornada ali quase que de família mesmo, né? E até mesmo com os colaboradores das bancas vizinhas, enfim, todo mundo se conhece até ali. Porque são muitos negócios familiares, né? Na sua totalidade, os negócios são negócios familiares, né? Então a gente teve ali primeiro esse impacto do colaborador que estava perdendo a casa e tal, e esse impacto social, né, vamos dizer assim, que realmente pegou muita gente ali. E depois começa a olhar um pouquinho para a parte comercial, né, onde a gente tem ali 106 CNPJs, né, dos quais uma grande parcela fica no primeiro piso, né. O segundo piso não foi atingido, a não ser por a questão da falta de luz, enfim, tiveram perdas também, mas numa proporção menor do que as lojas do térreo, né? E a gente estima ali, tratando assim do prejuízo, né? Um prejuízo estimado em 30 milhões entre as 106 PJs, né? E você comentava ali sobre a questão do percentual, né? Que isso vai variar de local para local, de impacto para impacto. Mas as lojas térreas ali no mercado chega a 90%, se não considerar 95% de perda. Porque algumas lojas como a minha tem um mezanino, então vamos dizer que o que está no mezanino não foi afetado pela água, mas é realmente um impacto muito grande. E nessa questão do sentimento, né, por ser empresas familiares, hoje estava comentando que eu tive a percepção de ver outros permissionários que ainda não tinham adentrado as suas bancas, né? Porque a gente acompanhou uma vistoria junto à prefeitura, então já tinha acompanhado um pouquinho mais de como estava lá e às vezes tentava relatar e a gente percebia que as pessoas não... Os colegas, assim... cara, não tem como te explicar. Quando tu entrar lá, tu vai ter a real noção do caos. E hoje ali, enfim, minha família é dali, tenho muitos amigos ali, também se sensibilizar pela dor do outro, né? Tu vê o outro correr uma lágrima do olho, tu vê o teu sócio, o teu pai, o amigo, o vizinho da frente, o vizinho mais distante, com aquele sentimento, né, de pertencimento, que acho que todo porto-alegrense tem esse sentimento de pertencimento ao mercado público. Então imagina essas pessoas, eu trabalho no mercado há 21 anos, conheço pessoas ali que têm 60 anos de jornada, 50, 40, 30. Então, a gente sempre fala, né, que o mercado é a nossa segunda casa. Então, fazendo esse comparativo, né, é como se tivesse, de fato, alagado a nossa própria casa. Claro que a gente entende que o sentimento de perda, né, de todas as pessoas que tiveram sua casa alagada, seja nossos colaboradores ou nessas outras áreas da cidade, realmente é um impacto muito grande na cidade. Mas tratamos o mercado público como uma casa também que foi alagada, né, como um todo. Então, nessa questão do sentimento aí é inexplicável, assim, a sensação que se tem quando está lá dentro é uma sensação realmente de filme, como você falou. Eu tenho um amigo que diz que dor não se compara, né? E são muitos milhares de dores espalhados pela cidade e pelo estado inteiro. E aí, presidente, eu queria estender um pouco a pergunta, porque tu é representante de milhares de lojistas, de pequenos, médios e grandes negócios que tiveram essa mesma sensação de perda, de dor. Como é que está o espírito das pessoas do Cindy Lojas? E tu pode falar um pouquinho, qual foi o impacto na associação como um todo? Bom, primeiro, cumprimentar o Jefferson aí por estar com a gente aqui. Alex, obrigado aí também. A Letícia, sempre uma honra, né? Pode Conectar é um canal que o Cindy Lojas, junto com o Conectar, criou para trazer realmente informação
privilegiada para quem nos acompanha. Então, quem nos acompanha aqui, quero já de antemão fazer um agradecimento por disponibilizar um tempo para nos acompanhar aqui. É como o Jefferson falou, é difícil de descrever o sentimento das pessoas. Uma coisa é quando a gente está de fora, né? A gente anda, eu vim para cá hoje, aqui para o ProHub aqui para fazer esse podcast, e a sensação é que a gente vive dois mundos diferentes. Tem um mundo onde a água tomou conta e tem o outro mundo que é dentro da mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, e a gente não é difícil de entender essa conexão entre o alagado e o seco, né? Realmente é uma coisa fora do comum. Eu já conversei com muitos empresários fora do Brasil, eu faço parte de grupos de sindicatos do Brasil inteiro, e a gente tenta contar a história para eles, eles não conseguem, ninguém consegue entender o que nós estamos passando aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ninguém consegue entender. É só quem vem para cá com o olhar de preocupação mesmo. Quem vem para cá não com olhar de preocupação também não vai conseguir compreender. Eu tenho dito muito isso para várias pessoas também do mundo inteiro que me ligam. Eu digo, é uma dessas situações em que normalmente a TV exagera as coisas, né? Que não dá para captar e para entender o tamanho da dor e da destruição sem estar aqui. Mas, Alex, para a gente ter uma noção, assim, no varejo, como um todo, foram mais de 30 mil pessoas que foram impactadas diretamente. Direto ou indiretamente, que estão ou com algum problema de se deslocar ao trabalho, ou que a empresa ficou embaixo d'água. Então, realmente é uma quantidade muito grande de pessoas do varejo, falando assim só do varejo, né? Que é o que a gente representa, né, como Cindy Lojas. No primeiro momento, a Cindy Lojas contabilizou em Porto Alegre em torno de 6 mil empresas que foram atingidas, direto ou indiretamente. E dessas aí, mais de 40% tiveram perdas entre 50% e 75% dos seus negócios. Então, a outra coisa que o Jefferson falou aqui também muitos, no centro de Porto Alegre, no centro histórico, não tem muito o dono morar no próprio negócio. Uhum. Mas no quarto distrito, lá mais por Sarandi, mais para o lado da Zona Norte, lá, muitos negócios eram na própria casa do empreendedor. Então ele perdeu a casa, perdeu tudo que tinha dentro de casa, perdeu o negócio, perdeu o seu estoque. Realmente tem situações assim que são... É difícil da gente compreender e até de fazer uma avaliação. Qual é o tamanho do prejuízo? Eu tenho dito que nós jamais vamos saber o tamanho do prejuízo. Porque tem o prejuízo que a gente pode contabilizar agora. Aquilo que eu vou lá e faço um levantamento do meu estoque, vejo quanto custou, quanto custa para repor, quanto custa para reformar a minha loja, a minha casa, enfim, talvez a gente consiga fazer. Mas as consequências disso, até quando isso vai durar? Os otimistas estão dizendo que daqui a 10 anos a gente vai estar numa vida normal nessas regiões afastadas, que vai voltar à plena normalidade. Tem os pessimistas que dizem que vai levar 20 anos. Eu já ouvi gente dizer, vai levar 50 anos para a gente recuperar tudo que foi perdido. Não estou falando só de Porto Alegre, estou falando no Rio Grande do Sul inteiro. Com estradas, com pontes, vamos lá, tem cidades inteiras que desapareceram, no caso de Cruzeiro do Sul, né? Cidade inteira, não sobrou nada, sobrou meia dúzia de casas lá, de 5 mil habitantes, sobrou lá 50, 60 casas. Então, realmente é uma coisa, vai ser muito difícil da gente calcular. O varejo, por si, ele é muito assim, resiliente, né? Nós, do varejo, é o primeiro normalmente a entrar na crise, é o último a sair da crise. A indústria tem um pouco mais de facilidade, serviços tem um pouco mais de facilidade, mas nós que lidamos com o varejo, a gente sente muito rapidamente os efeitos das crises. É muito rápido. A inflação começa a ter um sinalzinho de piora, o consumidor freia o seu consumo. E em todas as camadas, né? Tem um pouco mais de crise e o consumidor vira inadimplente, como nós passamos. A gente vinha vindo de um primeiro trimestre do ano, primeiro semestre, vamos lá, ou desde o segundo semestre do ano passado, com inadimplência em
na pior inadimplência da história de Porto Alegre dos últimos 10, 20 anos. Então, nós já vínhamos vindo numa situação muito complicada. Tu soma isso um problema desse tamanho com os alagamentos. Como que nós vamos recuperar isso? Então, por isso que eu digo, é muito difícil, e eu diria que hoje é impossível de quantificar o tamanho das perdas que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai ter com o efeito dessas enchentes. Então, e houve também um agravamento do período em que isso aconteceu, né? A gente vinha falando sobre acontecer exatamente no período do Dia das Mães, que é uma data super significativa para o comércio, em que há também uma certa esperança para os lojistas, para os comerciantes no geral, de, bom, agora há uma entrada significativa e foi uma data completamente inexistente, na verdade. E eu tenho uma notícia muito ruim. No Dia dos Namorados, que é o dia 12 de junho, aí nós vamos ainda vamos ter problemas, né? Muita gente não vai estar com seus negócios ainda em funcionamento. Muita gente não vai ter nem como ir às lojas, porque a gente tem ainda hoje, 29 de maio, nós ainda estamos com milhares de pessoas em abrigos e com perspectivas não muito boas, né? Vão demorar ainda um bom tempo para sair desses abrigos, e as pessoas em abrigo não vão consumir. É uma prioridade totalmente é a sobrevivência mesmo. Então ainda vamos ter muito problema no varejo por um bom tempo. Por isso que a gente não vai conseguir chegar a um valor nominal isso. E a gente tem que trabalhar com isso que a gente tem, né? O Cindy Lojas tem feito dentro do possível, né? Junto com muitas outras entidades fazendo ações, né? A gente fez agora no dia 23, se não me engano, quarta-feira passada, hoje é 29, hoje é 29. Então 22. Dia 22 de maio, a gente colocou lá no centro, na Voluntária da Pátria, por ali, uma van com mais de 15 mil itens de material de limpeza, desde a luva, máscara, bota, rodo, os produtos de limpeza mesmo, né? Eram mais de 15 itens diferentes para entregar para os lojistas para eles começarem a fazer alguma limpeza, né? E essas ações que a gente vem fazendo como entidade, né? É pouco, mas é o que a gente consegue fazer. É aquele carinho, né, que as pessoas precisam receber para ter para buscar lá como diria minha falecida mãe, lá no âmago, né? Buscar uma força para voltar a respirar e pensar em retornar com seus negócios. Existe também uma atividade que é muito central e muito significativa de um sindicato, né, que nesse momento é também a priorização de demandas de representação, né? Então, assim, acho que a gente vinha falando sobre isso, né? Sobre os momentos que a gente viu da crise, né? De, bom, primeiramente socorrer, né? Quando a gente está no momento de resgate, a água ainda está subindo, né? Todos acompanhamos, ajudamos da forma que podíamos, mas o Cindy Lojas também, como entidade, se prontificou rapidamente a atender os lojistas enquanto empresários, né? Então, a questão trabalhista, né? A gente poder se antecipar, de alguma forma, às demandas que já foram identificadas que seriam urgentes no amanhã, né? Se tu puder comentar um pouquinho sobre como foi esse processo da convenção coletiva, né, de representação e o que isso impacta hoje na vida desses lojistas e, consequentemente, seus funcionários também, acho que é bem significativo nesse momento. Com certeza. Na primeira semana, ali no dia 3 mesmo de maio, a chuva começou no dia 29, dia 30 de abril, primeiro de maio era o feriado, quando ela começou, mas, de fato, no dia 3 ali é que ela efetivamente começou a mostrar a força mesmo. Chegou aqui, né? E nós, como Cindy Lojas, a gente já se preocupou em como é que a gente pode preparar os nossos associados, nossos representados, né, para que, se eventualmente a coisa realmente for aquilo que a gente está imaginando que vai ser, como é que eles vão poder contar com o Cindy Lojas. E, imediatamente a gente convocou uma reunião com o sindicato laboral e fizemos uma convenção de emergência, um acordo coletivo de emergência, onde permite, né, ainda está permitindo, dar férias coletivas, sem precisar fazer acordo com o Ministério do Trabalho, antecipar férias que ainda não venceram para compensar no futuro. Criamos banco de horas negativo para as pessoas as empresas poderem receber dos seus funcionários o trabalho até 12 meses depois, daquelas horas que eventualmente ficassem em casa sem trabalhar. A gente fez um acordo também para as pessoas poderem, as empresas contarem com o funcionário por 10 horas, em vez de ser 8 horas por dia, por 10 horas por dia, e poder compensar isso também em 12 meses, depois ter folgas, não necessariamente ter a folga na semana seguinte, como é a legislação trabalhista tradicional, né?
Tudo isso a gente já fez no primeiro momento, né? E é importante, presidente, porque tudo isso é para não demitir. É para não demitir. Tudo isso é para fazer com que esta dor e esse drama não se espalhe ainda mais, então, para que as pessoas contem pelo menos com salário. A gente, como representante dos empresários, nós temos uma preocupação muito grande com os empregados. Porque não há um bom negócio se não tiver pessoas com salários, né? Em dia, salários... nem vou falar de qualidade do salário, mas de ter salário. Se não tiver gente empregado, não tem negócio. Não tendo negócio, uma coisa depende da outra. Então, nós, embora sejamos representantes do empresário, nós se preocupamos muito também com o colaborador. Isso já faz parte da cultura do Sindilojas de fazer isso. Agora, 2 dias atrás, a gente assinou uma segunda convenção permitindo outras coisas, que é o layoff, né? A pessoa pode, quem é associado, quem é representado pelo Sindilojas, e aí outros sindicatos, a gente conseguiu cooptar outros sindicatos patronais que estão na mesma representação do sindicato laboral. Então, o sindicato atacadista de material de construção, o sindicato da hotelaria, vários outros sindicatos vieram junto com a gente e assinamos uma segunda convenção onde permite fazer o layoff, né, que é não trabalhar e continuar e receber o salário do governo. Uma suspensão de contrato. Suspensão de contrato por até 5 meses. Só tem uma contrapartida, que é estar fazendo um curso de qualificação. Então, a gente não está com ele na empresa, o governo paga até o limite do salário do piso da categoria, né, do salário mínimo lá da convenção coletiva do trabalho ali, e ele fica fazendo um curso de qualificação nesse período. Os empresários comprovam a qualificação dele, quem paga o salário é o governo. Então, se o cara ganha 10 mil, ele não vai ganhar 10 mil, ele vai ganhar até o limite do piso, né, da categoria. Então, ali a gente conseguiu fazer isso também e fizemos junto com isso uma parceria com o Senac, para o Senac, para os associados do Sindilojas, fornecer esse curso gratuitamente para os colaboradores que são associados ao Sindilojas. Então, isso é um segundo acordo coletivo que a gente fez de emergência também, pensando nessa duração um pouco maior aí da necessidade de manter empregados, porque as empresas vão precisar fazer obras, vão precisar fazer reforma, vai levar 30, 60, 90 dias. A gente tem problema de logística no estado, para chegar a produtos está sendo difícil. Então, aquilo que poderia ser em 15 dias vai levar 30, 40 dias. Então, esses funcionários ficam se qualificando, continuam recebendo algum valor, e eles podem depois voltar para o trabalho com o conhecimento que eles já tinham da empresa, dos produtos, enfim, da estrutura, né? E não precisa refazer todo um treinamento, né? E não tem o custo de uma demissão, que seria muito alto, né? Então, essas coisas o Sindilojas vem fazendo. A gente já fez isso lá na pandemia e agora, de novo, a gente foi pioneiro no Brasil de novo, né? A Letícia comentou aqui até na apresentação, se foi antes, né? O Sindilojas de Porto Alegre ele é pioneiro numa série de coisas, né? Na pandemia, a gente fez esse tipo de acordo, mesmo antes do governo pensar numa solução dessa. Depois o governo usou a nossa convenção coletiva para criar programas, né? Fomos um case. Fomos um case para o Brasil inteiro. E, de novo, agora a gente foi um case, Porto Alegre foi um case para o estado do Rio Grande do Sul, porque vários outros sindicatos já estão se beneficiando, mas usando a mesma linguagem, a mesma estrutura de convenção coletiva, de acordo coletivo, e estão implantando nos seus sindicatos, nas suas regiões, em outros segmentos, inclusive da indústria e serviços, um monte de outros segmentos, usando o nosso modelo padrão. Como a gente é o primeiro sindicato no Brasil que tem um espaço de inovação, que é o Conecta Hub. Muito bem gerido, por sinal, tá? Nossa Letícia aqui, nossa gestora atualmente, também pensado exatamente nisso, né? De estar trazendo soluções que possam ajudar o varejista, ajudar nossos associados. E aí o Conecta Hub não é só para associado, é para toda a sociedade, né? Ele traz isso como um benefício para a sociedade, e a gente está aí para ajudar. Presidente Jefferson, deixa eu fazer uma pergunta dura que eu tenho que fazer e vou pedir para vocês serem sinceros. Para retomar negócio precisa de dinheiro. Todo mundo teve prejuízo, não tem caixa, os negócios não estão girando, precisa de crédito.
Crédito, obviamente, vem de banco de fomento, crédito vem de governo federal, crédito vem um pouco de todos os instrumentos, né, que têm sido anunciados na TV todos os dias. Vocês, como as pessoas que estão na ponta ali, que tem que empregar, que tem que gerar dinheiro, que tem que gerar valor para o Rio Grande do Sul, já conhecem esses instrumentos? Eles chegaram de verdade? Já está claro como é que esses comerciantes vão poder retomar seus negócios? Bom, aí tem muitas iniciativas, Alex. A primeira delas, que eu acho que foi bacana, não é o ideal, foi as postergações de pagamentos de tributos, tanto municipal, estadual e federal. Tímidos, mas eles estão dando um pequeno fôlego, né, para a gente não precisar pagar agora de imediato esses custos, aí, valendo para todas as regiões, todas as cidades que foram atingidas, né, tanto Porto Alegre, especialmente Porto Alegre. Não falando aqui de Porto Alegre, mas Porto Alegre foi beneficiada com esses benefícios. Eu tenho dito e defendido em dezenas de encontros que eu tenho feito representando o Sindilojas e representando o varejo, encontros com políticos, com outras entidades, com instituições financeiras, enfim, com o poder público de um modo geral, tanto municipal, estadual como federal. Desde o dia 3 para cá não tem um dia útil que eu não tenha feito reunião, inclusive alguns em sábado e domingo tenho feito reuniões para tratar desse assunto, tentar convencer quem de fato precisa ser convencido a nos aportar recursos de forma diferenciada, porque o momento que nós estamos vivendo hoje nunca aconteceu antes na história, é um momento diferente. Então as coisas têm que ser tratadas de maneira diferente, não pode ir para um tratamento comum, tradicional, corriqueiro, ela tem que ser pensada de forma muito diferente. E eu tenho sugerido, inclusive, nas minhas conversas, de vir recursos a fundo perdido, e alguma coisa está saindo, lá os R$ 5.100 que o governo federal vai entregar para uma quantidade grande de famílias, doação, de fato é doação, 5.100. O governo do estado está fazendo para famílias até 3 salários mínimos, mais 2 ou 2.500, né? A prefeitura não vi ainda qual é o movimento, a prefeitura de Porto Alegre não vi qual é o movimento que vai fazer nesse sentido, mas certamente vai trazer alguma coisa. Agora, só isso não resolve, porque nós vamos precisar, diferente da pandemia, Alex, Jefferson e Letícia, na pandemia nós não tínhamos consumo no primeiro momento, mas ninguém perdeu os seus negócios, ninguém perdeu o seu estoque, ninguém perdeu o alimento que estava lá guardado na prateleira, ninguém teve nada, ninguém perdeu nada, não teve, aliás, até inclusive a parte de segurança, né, os roubos, os assaltos quase se desapareceram naquele momento, porque as pessoas não circulavam, estavam tudo em casa, então não tinha como, estavam muito mais seguro, né? Hoje nós estamos saindo, essas empresas, esses negócios que foram atingidos, de menos muita coisa. Não é do zero, é de menos muita coisa. Então, se não vier dinheiro a fundo perdido ou com juros subsidiados, assim, a gente ouve muito dos empresários, né? Eu não quero de graça, eu quero que tenha 2 anos, 3 anos de carência, que o juro seja um juro muito pequeno que a gente possa produzir e pagar, porque é isso que a gente fez a vida inteira, né? Como comércio, como serviço, como indústria, né? O serviço não tem tanto esse problema porque ele não tem estoque, né? O serviço, aqui, a ProHub, qual é o estoque da ProHub? É os microfones aqui e a sala. Ele não estoca a voz de pessoas, ele não precisa fazer isso, né? Ele vai contratando conforme mas nós precisamos disso. Então, reforçando aqui, precisamos sim ter recursos muito subsidiados. E até agora a gente tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, né? Por parte dos poderes, né? E das instituições que são detentoras desse poder, né? De entregar para os necessitados, entregar para quem realmente precisa esses recursos. E é um problema porque a reconstrução demora mais, né? Porque precisa de dinheiro agora para começar a reconstruir. No caso aqui do Jefferson, ele passou o mês inteiro com o mercado fechado, lá com a loja fechada. Mas semana que vem ele tem a folha de pagamento.
Sim. De onde é que ele vai tirar dinheiro para pagar a folha de pagamento? É isso que a gente tem tentado a buscar no governo federal, que ele tenha um pouquinho de sensibilidade, né? E que aporte esse dinheiro, pelo menos para aquelas pessoas, não dá para todo mundo, mas para aquelas empresas que não conseguiram vender nada. De um modo geral, o mercado varejo ele perdeu, tirando aí a exceção do supermercado, talvez da farmácia, o restante todo mundo perdeu muito. Combustível vendeu bem, mas automóvel não vendeu, porque não tinha, aqui no Rio Grande do Sul não tinha o Detran para fazer transferência, ninguém conseguia comprar e vender carros. Lojas de material de construção ninguém vendeu, porque não tem onde é que vai construir dentro da água, não tem como construir. Móveis, vendeu aqueles móveis para ir para os abrigos, mas ninguém está em casa, como é que eu vou comprar móveis? Enfim, um monte de coisa não se vendeu. Roupa, as pessoas não têm como comprar, porque não tem como usar, porque estão lá no abrigo. Então, um monte de varejo, de modo geral, tirando esses 3 ou 4 nichos que precisaram ser trabalhar para atender os desabrigados, os outros perderam 70%, 80%, no caso aqui, talvez 100%. Como é que eu vou tirar dinheiro para pagar? Então, realmente nós estamos atrás disso e clamamos aqui que nos olhem com outros olhos de novo, né? Esse momento ele tem que ser atendido diferente. Nós estamos vivendo uma situação nunca antes vivida, ou pelo menos nossas gerações, a nossa anterior e a nossa aqui, não viveu. Lá em 1941 teve um problema muito parecido, mas era outro momento da sociedade, era outro momento da cidade. Foi só em Porto Alegre, não foi o estado inteiro. E foi só Porto Alegre, né? Não sim. foi o estado inteiro. Nós estamos aqui falando, embora hoje nós estamos falando aqui de Porto Alegre, mas o estado inteiro foi atingido, né? Então, se não vier recurso nesse sentido, e por enquanto tem muito iniciativa, mas pouco acabativa. Eu posso complementar aqui como lojista, né? E quem está sentindo a dor diretamente ali, né? Pela situação como um todo, a gente procurou algumas instituições com relação ao crédito, né? De fato, e já agradecendo ao presidente tanto pelas buscas por fôlego, como o fôlego dessas tratativas, né, de que a gente que tem um pequeno, médio comércio não consegue buscar junto ao Ministério do Trabalho, enfim, medidas, né? Então precisamos das entidades que nos representem, porque nesse momento qualquer fôlego é fôlego, como falaste, né, a questão da postergação dos impostos não resolve, mas, né, dá fôlego. Então, quem sabe eu pago a minha folha e pago o imposto depois, né? Essas medidas. Mas literalmente a cadeia parou, né? Parou de gerar, parou de... Então, ressalvas de alguns ramos que você citou. A gente tem lojas fora do mercado que não foram impactadas, mas como você salientou, datas que foram inexistentes, as pessoas também muito sensibilizadas com o momento acabam não consumindo, né? Visitasse um shopping, qualquer coisa, então realmente parou, né? Não teve venda naquele momento. E essa questão do crédito, ela impacta desde o pequeno, né, ao grande. Então, assim, o que a gente tem tentado sensibilizar e que bom que as entidades estão nos ajudando no sentido de pressionar tanto as instituições como o poder público para que realmente olhe para esse momento como um momento nunca antes ocorrido, porque eu vou usar o meu caso como exemplo, né? Mas tenho lá um prejuízo na minha loja de quase 1,5 milhão, então é menos, né? Que nem você falou, é começar do negativo, né? Eu preciso reconstruir minha loja, eu preciso comprar produtos quando estiver apto para trabalhar, ainda não sei quantos dias vamos levar porque também tem essa questão a gente trabalha com refrigeração, então a frigelária do frio também ficar embaixo da água, então, né, componentes, peças, coisas que vamos precisar, que tem que vir de outro estado, enfim. Mas essa questão do crédito, ela tem que ser tratada com muito carinho. A gente tem usado essa palavra carinho, né? A gente fez reunião com algumas entidades e instituições e pediu para que eles realmente olhem para o empresário, para o pequeno empreendedor, desde aquele que tem um colaborador ao que tem 20, 30, 40, que é o único meio dessas empresas se manterem vivas e não colapsar o sistema de emprego no Rio Grande do Sul,
dinheiro com juro barato, como você falou, a gente não quer de graça, né? A gente quer pagar. E que ele venha com uma carência de fato, né? Porque também, assim, nessa situação que estamos, inclusive eu trabalho com 3, 4 bancos e alguns já estão negando crédito pelo risco, né? Nossa. Então, às vezes a gente procura teu gerente e ele, mas a gente não está emprestando dinheiro, porque existe um risco, né? Então a gente ali no mercado público ainda tem uma vantagem em relação a isso, porque são muitos CNPJs antigos e a gente tem uma evidência que não vai de fato sair dali, né? Mas então a gente vê as instituições também de uma maneira como um todo apresentando poucas opções. Às vezes um dinheiro a juro de balcão que seria para um momento normal da economia, vamos dizer assim. Então a gente precisa de fato que venha incentivo, seja via BNDES, BRDE, enfim, os meios que o governo usa para emprestar dinheiro com mais elasticidade de prazo, até num volume maior de dinheiro. E essa questão também, né, da agilidade, né? Porque, como foi falado, né, eu tenho uma folha para pagar semana que vem, então a medida ela precisa ter um pouquinho de velocidade, né? Porque às vezes a questão ali que a gente está lidando é com manter. Nem sei quando eu vou reabrir meu negócio, mas num primeiro momento eu preciso manter aqueles colaboradores que estão ali há 10, 15, 20, 30 anos trabalhando conosco. E a gente, em momento nenhum, né, quer pensar em desligamento. A gente sempre pensa em proteger o colaborador, mas a gente sabe que o comércio, ele também, nesse momento, ele perdeu muito, né? Perdeu estoque, perdeu venda, perdeu equipamento. Então, tu não tem fluxo de caixa, tu não tem realmente de onde tirar, né? E a gente tem uma outra questão, falando um pouquinho do mercado público, né? Nós temos ali, talvez, pequenos comerciantes que nunca na vida tomaram crédito. Então, existe um medo também da tomada de crédito. Então, é importante que as instituições nos ofereçam agora fôlego para a gente continuar empregando, continuar produzindo, fazer essa roda não girar. Se vier algo ineficaz ali, tu vai acabar gerando mais um problema, porque daqui 6 meses, 1 ano, se for um juro caro, tu vai acabar matando o negócio, né? Como a gente fala no balcão ali, né? Então a gente precisa realmente que existam incentivos de fato, né? Para o pequeno, para o médio, para o grande empreendedor, para que o Rio Grande do Sul saia dessa o mais rápido possível, mas que isso tem que ser atendido, né? Senão, com certeza, a quebradeira vai ser muito grande, né? Os negócios muito impactados. Total. A gente tem falado muito e é normal, né? A gente começa a falar dos problemas, né? E a gente vai cada vez mais no problema, né? Acho que, mas a gente tem que olhar também um pouquinho do copo meio cheio, né? E aqui eu queria aproveitar esse espaço aqui para fazer um agradecimento a todas as pessoas que fizeram de forma voluntária, né, um trabalho de resgate, estão fazendo agora trabalho de limpeza. Foram muitas e muitas iniciativas positivas, né, da sociedade civil. E acho que isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, tem que ser agradecido. E agradecimento sempre é pouco. Por mais que a gente faça agradecimento, ele vai ser pouco pela quantidade de pessoas que se dispuseram a doar tempo, trabalho, dinheiro, coisas, né? E a gente viu isso. Então, a solidariedade no Brasil, ela realmente afloresceu, né? De uma forma inesperada, de uma forma muito virtuosa, positiva. Então, acho que, embora a gente tenha ainda muitos desafios para enfrentar, mas acho que isso nos dá ânimo, né, para continuar, porque a gente tem muita gente boa do lado da gente, do lado, atrás, na frente, enfim, junto com a gente, tem muita gente boa fazendo porque as coisas mereçam. O Brasil inteiro se comoveu e está ainda com esse espírito, né, de ajudar. A gente vê muitas campanhas fora
do Rio Grande do Sul, de consuma produtos gaúchos, ajude o povo gaúcho. Isso nós temos que saber aproveitar muito bem. Espero que também, esperamos também que os governos aproveitem essa onda e nos ajudem, né? E nós não estamos aqui mendigando, na verdade, a gente quer ter a oportunidade de continuar trabalhando e mostrando nosso valor, né? E eu quero crer que a gente vai sair dessa situação um pouco melhor. Eu me espelho muito no povo japonês, né? Quando na Segunda Guerra Mundial a bomba de Hiroshima lá destruiu a grande parte do Japão, o povo japonês, a partir daquele problema, ele se tornou muito mais resiliente, muito mais educado, muito mais cooperativo, né? E o Rio Grande do Sul tem isso, né, na sua essência, né? O primeiro cooperativismo nasceu aqui no Rio Grande do Sul, cooperativismo brasileiro, a primeira cooperativa de crédito no Brasil nasceu aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis. Nós já somos um povo cooperativo. E eu acho que esse momento vai fazer com que a gente consiga ser mais ainda. Antes eu estava falando aqui de entidades, né, Jefferson? A gente está vivendo um momento onde todas as entidades têm se unidos em prol do bem comum da sociedade. Não olhando individualmente a sua entidade, o seu presidente. Tem um movimento muito bacana nesse sentido que precisa ser valorizado e reconhecido. Não estou aqui querendo esquecer os nossos problemas, nós vamos continuar pensando neles, mas a gente também tem que olhar um pouquinho as coisas boas, até para a gente ter força para olhar para os problemas, né? Quando a gente reconhece as coisas boas feitas, os resultados bons acontecidos, a gente consegue também buscar outras forças, né, para superar aqueles desafios ainda que estão por vir ou estão aqui na nossa mesa para ser resolvido, né? Então, queria de novo aqui fazer um reconhecimento a todos os voluntários, né, que de um jeito ou de outro ajudaram o Estado e especialmente aqui a cidade. A gente viu muita gente. E o mais engraçado é que as pessoas que têm menos ajudam mais. De modo geral, você pode olhar, pode acompanhar, pode ir nos abrigos, vocês vão ver quem está chegando lá. De modo geral, né? Os que têm menos é que ajudam mais. Os que emprestam sua casa, emprestam sua comida, dividem sua comida, dividem sua roupa. É muito mais do que as elites que se protegem às vezes. Né? Então, acho que a gente tem aqui um ponto super crucial de aprendizado, né? Com certeza. A gente estava conversando também aqui nos bastidores, mas obviamente é um assunto para a gente trazer como saímos melhor disso, né? O que aprendemos que falha, o que aprendemos que funciona, e também os aprendizados que já tivemos numa crise anterior, né? Seja na enchente de 41, seja no próprio incêndio no mercado público, a gente vinha conversando antes, né? O mercado também já se reergueu de outros incidentes. A própria pandemia, né? Que a gente entende que foi um cenário obviamente diferente do que a gente enfrenta hoje, mas, poxa, na pandemia a gente aprendeu que não dá para deixar o comércio fechado muito tempo também, né? Então, agora, essa questão da retomada, né? De a gente também fortalecer o comércio, a gente pedir para o Brasil, poxa, consome do gaúcho, né? Nos dá trabalho. O pessoal que está já com níveis de serviço, com alguma condição de continuar prestando esse serviço, está dizendo, não quero doação, eu quero me dar trabalho, né? Me contrata, eu quero trabalhar, eu quero continuar gerando renda, assim. E a gente vinha até falando sobre isso, assim, o quanto o pessoal em casa, né? Quem está em condição de continuar consumindo, né? Que ainda não está dependente desse crédito, que consuma, que vá nas ruas, que utilize os serviços que estão disponíveis, que vá, assim, a gente não fique agora com vergonha de, não, eu tenho que me mostrar solidário ao momento, eu não posso mostrar que eu tô bem. Não, se tu tem condição, vai lá e consome, né? Posta foto no estabelecimento, pede, né, mais do que talvez tu pediria, vai nos restaurantes, vai nas lojas que estiverem abertas, porque é uma forma da gente contribuir para a economia se restabelecer de alguma forma, né? Com certeza. E eu acho que, assim, talvez a grande lição e a grande diferença, e complementando o que o presidente Gracione falou, de todas essas outras situações difíceis, é a força que a gente descobriu que tem como sociedade, como indivíduo.
A gente descobriu que, sem saber navegar, consegue subir num barco e resgatar a gente. A gente descobriu que, sem ser enfermeiro, a gente consegue montar um abrigo e cuidar de dezenas ou centenas de pessoas. A gente descobriu que consegue ser veterinário sem saber nada de veterinária. A gente descobriu que consegue juntar centenas de colchões, cobertores e toneladas de comida que a gente nem sabia que conhecia tanta gente que poderia doar. E se a gente usar essa força na reconstrução desse Estado, a gente vai criar um novo Estado muito melhor do que a gente tinha, porque a gente sabe o que a gente é e a gente sabe do que a gente é capaz. Antes a gente desconfiava, agora a gente sabe. Agora a gente viu. E saber é muito diferente. Poxa, isso até deu um arrepio aqui, assim. E é esse arrepio que a gente precisa ter, assim, provocar essas conversas pra gente sair daqui, porque a gente vai ter que continuar fazendo por um bom tempo, assim, né? Vai ter que continuar fazendo por um bom tempo, é uma corrida longa para todos nós. Né? E acho que assim, a gente também encerrando aqui, né, o nosso episódio, a gente voltar, assim, uma última mensagem de cada um de vocês, por serem também representantes de entidades que sempre tiveram esse caráter de reinvenção, né? Seja pelo mercado público, né, o Jefferson participando aí de retomadas do próprio mercado, mas a própria Banca 43, que já se reinventou enquanto negócio algumas vezes, né, Passagem Familiar, o Sim de Lojas também, pioneiro em muitas iniciativas, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer um fechamento, né, eu sei que o seu Arcione já fez aqui o seu né, um bom manifesto em prol aí de valorização, mas eu acho que é bem-vindo aí, se vocês quiserem deixar uma mensagem pra gente sair daqui com esse olhar para cima, que a gente ainda tem que continuar tendo. Eu acho que é importante, né, poder estar aqui, enfim, debater esses assuntos, né, e que daqui a pouco a gente pode estar falando de um novo momento do comércio, da economia, podemos voltar aqui, né, Alcione, se formos convidados, né? Acho que a Letícia vai nos convidar. E que a gente possa... Alcione com certeza vai cuidar disso. Eu só quero ser convidado no dia da inauguração do mercado. Eu quero estar lá e quero chorar com vocês. Com certeza, vai ser. Vou pegar o contato aí e vamos convidar. E trazendo essa questão de reabertura do mercado, a mensagem que eu deixo aqui é que a gente entende e sabe que existe uma preocupação com todas essas áreas alagadas, principalmente na questão de proteção, saúde alimentar, todos os cuidados que tem que ter, né? E a gente, como associação, junto com o poder público, vai tomar todas as medidas plausíveis para que tenha segurança quem for visitar o mercado público. E fica um apelo aqui, que o tempo é curto, né, Letícia? A gente quase não abordou o assunto do centro histórico, né? Mas fica um apelo aqui que, passando esse momento, ainda tem difícil acesso ao centro, né? O mercado público está fechado, que a gente possa ser ali, como mercado público, um coração de verdade da cidade, que dali pulse, né, os novos negócios, aquele nosso entorno ali, né, Alcione, que é tão importante para tantas famílias dentro, fora do mercado, pessoas que ali estão estabelecidas e que há tantos anos tiram seu sustento do nosso centro, que a gente possa deixar aqui uma mensagem de agradecimento a todas as parcerias, enfim. Até uns dias atrás a gente estava ajudando, estava em abrigo, estava levando doação, e essa semana a gente teve a sensação de ser ajudado, né, por uma parceria lá que se fez junto ao poder público com a Steel, né, que nos ajudou lá enormemente. Então, essa questão da solidariedade, né, Alcione, que você falou, como faz bem ajudar e como faz bem se sentir ajudado na hora que tu precisa, e até às vezes tu, com capacidade técnica, com equipamentos que talvez não fosse do nosso alcance, né? Então a minha mensagem é que a população de Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, abrace de fato o centro histórico, volte a frequentar o centro histórico assim que ele estiver apto, e venha, nos procure se precisar esclarecimento sobre estoque, mercadoria, qualquer questão que impacte nessa questão da saúde alimentar. Vão ser tomadas as medidas para que o frequentador do mercado público tenha segurança em consumir os alimentos que serão comercializados lá. Então, deixo aqui a minha mensagem, o meu apelo para que não esqueça do nosso querido mercado público, porque lá, além de nós comerciantes, existe toda uma cadeia de fornecedores. A gente lá, por ser um comércio, na sua grande parte, vendemos produto de todo o Brasil, sim, vendemos, mas tem muitos de nossos fornecedores que são da Serra, são do interior, são de cidades totalmente atingidas, que também vão precisar desse incentivo, né? Então, tu comprar no mercado público
acaba sendo uma forma também de absorver a comunidade e todos esses outros parceiros que estão por trás do mercado público, né? Fornecedores desde pequenos fornecedores, médios, grandes fornecedores, mas que realmente ali impacta muitas pessoas, né? E que possam visitar até de forma de turismo, né? A gente já deixou lá hoje, junto ao poder público, vai ficar a parede suja lá, onde tinha a placa ali, né? Que media a enchente de 41. Infelizmente foi ultrapassada, então vai ser criado ali um informativo desse triste fato, que daqui a uns anos contaremos como história e não mais como tristeza, né? De realmente que a gente possa, a partir daqui, reconstruir um novo estado e caminhar para um momento melhor, assim, como população, como comerciantes, como entidades, que a gente possa sair de fato mais forte, né? E que seja um marco histórico de muitas coisas boas que vão se iniciar a partir daqui, né? Exato. A gente estava nos bastidores aqui já confabulando aí as uniões que o Centro Histórico vai fazer. E essa também é um assunto que une todos os representantes dessa mesa, né? O Alex também é um grande apaixonado pelo centro aí. Sempre. E a gente tem certeza que o centro vai vir com muito mais força, né? Presidente, mais uma palavra aí. Bom, reforçar o que o Jefferson falou, né? Das pessoas que tiverem condições, a Letícia também falou há pouco, né? Voltem a consumir, precisamos que consumam, né? Precisamos que voltem para os restaurantes, para as lojas, né? Consumam, isso é fundamental, para não tenham vergonha, né? E se possível fazer postagem, né? E quero já deixar aqui o Sindiloja à disposição, viu, Jefferson, na retomada, a gente está junto, tentar fazer algum projeto junto, ver o que a gente pode fazer para elevar ainda mais a nossa parceria, elevar ainda mais a importância que o mercado público tem para uma cidade. O mercado central de uma cidade, ele é o coração de uma cidade. E o nosso mercado público de Porto Alegre, ele é o coração de Porto Alegre e podem contar com o Sindiloja, que certamente nós vamos ajudar de uma forma ou de outra, em divulgação, enfim, do que for necessário, a gente vai estar junto aí para reerguer esse mercado público e a gente poder contar histórias bonitas a partir de agora. Lembrar, né, de que nós precisamos falar bem de Porto Alegre. Nós estamos passando por um momento muito triste, mas assim que isso, literalmente, que a água baixar, nós como cidadãos, nós vamos começar a mostrar as coisas boas de Porto Alegre, não mostrar as coisas ruins. Se eu faço um apelo, eu tenho falado isso já desde que eu assumi a presidência de Sindiloja, lá 2 anos e pouco atrás, eu tenho falado sempre. Nós, gaúchos, e especialmente nós porto-alegrenses, nós falamos mal da nossa cidade. Agora a gente está passando por um momento difícil, mas ali na frente nós vamos ter coisas muito boas para falar. Nós temos muitos museus, nós temos uma culinária maravilhosa, nós temos um mercado público que é bonito, tem história no mercado público. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Então eu faço um apelo aqui para que a gente, a partir de agora, com essa experiência, que nesse momento é negativa, que a gente transforme isso numa experiência positiva, que a gente possa contar histórias boas de Porto Alegre e que a gente possa vender isso para o mundo inteiro, que Porto Alegre é um lugar bonito, que tem povo bonito, que tem povo que é receptivo. É isso que nós precisamos, de fato, para nos reerguer, de fato, ali na frente. Então, é o apelo que eu faço, né? Falem bem de Porto Alegre, falem bem do Rio Grande do Sul, falem bem do nosso povo. Podem dizer que o Grêmio é campeão do mundo, não tem problema nenhum. Eu até concordo. A gente tem aqui coisas maravilhosas. Nossos 2 estádios vão precisar passar por reformas muito grandes, né? Mas temos história para contar e precisamos contar de forma positiva. Então, além do que eu já falei antes, isso é mais uma... E, para finalizar, dizer para quem é lojista, para quem é representado pelos Sindilojas, contem com o Sindiloja. O Sindiloja está de portas abertas, de braços abertos para lhe ouvir, lhe ajudar, em tudo que for possível nas relações tanto com o governo municipal, governo estadual, governo federal, aquilo que a gente traga o seu problema para o Sindiloja, que o Sindiloja vai ajudar de uma maneira ou de outra a amenizar o seu problema. É isso que eu queria deixar aqui como recado final. E agradecer a Letícia, ao Alex, ao Jefferson aqui por essa hora e pouco aqui de bate-papo que com certeza
vou sair daqui melhor que eu entrei. Tá? Pô, isso é uma constante que eu sinto à mesa, né? Eu sinto tantas emoções ao longo do episódio, a gente se arrepia, a gente tem vontade de chorar, às vezes a gente chora quando a câmera não tá pegando. E agora eu saio assim com essa vontade de fazer, né? E acho que temos um ótimo episódio aí, né, Alex? Estreia de co-host maravilhosa. Eu adorei. Obrigado. Eu também tô sentindo essa alegria no meio dessa dificuldade toda. Muito obrigado, acho que foi um grande episódio e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada e com certeza daqui uns episódios a gente volta a falar sobre as coisas incríveis que a gente fez em parceria, assim, de lojas, mercado público, centro histórico bombando, a gente não dando conta de atender tanto turista. Tô vendo isso aí. Eu acho que é isso aí. Então tá, pessoal, mais uma vez muito obrigada aí. Obrigado, boa noite. Obrigada a você que nos acompanha. E por favor, fica ligado. A gente tem nos nossos episódios lançados toda quarta-feira às 8 da noite aqui no canal do Pode Conectar, onde a gente sempre tem boas conexões à mesa. Muito obrigada.